pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com uma ideia aí para o Dia dos Professores. Seria uma capa de caderno, uma capa de agenda, até mesmo dá para colocar livros, né? Aqui eu fechei com um botão. Aí aqui a gente tem uma parte para guardar canetas ou algum outro bloquinho pequenininho também, post-it, né? E aqui a abinha de um lado, a abinha de outro e o marca-página aqui no meio também. Então, lá no final do vídeo, eu deixei uma dica de como calcular aí os tamanhos, tá? Como eu fiz para calcular o tamanho dessa peça aqui, para dar certinho nesse meu caderno de desenhos aqui. Vamos lá? Então, vamos aos materiais. Aqui a gente vai precisar, para fazer o bolso, um bolsinho que a gente vai fazer lá dentro da aba, é um corte de 10 por 14, um no tecido principal e um no forro. Eu estou usando aqui como tecido principal um tecido que já é dublado, ele tem essa parte aqui mais durinha, então nessa parte que eu não vou usar manta. Esse aqui é o bolsinho, né? Aí, para fazer as abas, a gente vai usar 4 cortes no tecido de forro, com a medida de 10 por 23 e 2 no acoplado, ó. Se você quiser fazer 2 com um tecido e 2 com o outro, pode ser também, pode usar o tecido principal e tal, mas como eu achei que ia ficar legal colocar o bolsinho com esse fundo aqui do tecido de forro, por isso que eu escolhi fazer então os 4 no tecido de forro e daí 2 no acoplado, né? Para a abinha, a gente vai usar um corte de 9 por 10, tecido principal. Aqui eu vou usar o forro e também o acoplado, ó. Aqui teremos também uma, como se fosse um marca-página, né? Com a medida de 6 por 25. Um par de botão de pressão. Tá? Você pode usar também aquele botão de imã, né? E aqui, tecido principal, forro e acoplado, também vou usar acoplado, mesmo sendo um tecido dublado, tem a medida de 23 por 35. Olha só, então vou começar aqui pelo bolsinho, né? Vou colocar frente com frente, vou alfinetar. Aí vou passar costura nessa parte menor aqui na parte de cima. Então, se a sua estampa tiver direção, você cuida para passar costura, então, aqui na parte de cima. E esse aqui a gente vai também dobrar ao meio. E vai alfinetar aqui toda uma lateral, né? Se você preferir, pode levar o ferro. E nessa parte aqui a gente também vai costurar, ó. Só vai deixar um dos lados aqui para desvirar. Olha só, então passei aqui a costurinha. Agora a gente puxa pra cá o forro, abre certinho aqui. Você pode até levar no ferro, né? Como esse meu tecido, ele é dublado, ele às vezes é mais chatinho de puxar. Então, vou levar no ferro e depois vou rebater uma costurinha aqui. E também passei a costurinha aqui. Agora eu vou cortar aqui as pontinhas. A minha alcinha. E vou desvirar a minha peça. Olha só, então desvirei a peça, né? E também levei o ferro. Agora eu vou passar uma costurinha ao redor aqui para dar um acabamento. Olha só. Agora passei aqui, né, as costurinhas. Essa parte aqui a gente vai reservar. E aqui passei também, rebati a costura, né? Aí usei linha preta aqui atrás e usei a linha azul aqui. Então, aqui eu vim com a parte da abinha, ó.
Aqui eu tenho 9 centímetros, eu peguei um círculo e fiz aqui, arredondei aqui essa ponta. Então, eu vou levar em consideração essa parte aqui para passar minha costura. Vou colocar aqui frente com frente, meu tecido principal, e embaixo vou colocar a manta, né? Junto com o tecido principal, eu coloco o meu acoplado. Vou alfinetar aqui. Aí eu vou levar na máquina, passar uma costurinha com o pé de máquina. O pé da máquina eu vou passar aqui nesse meu desenho, né? E aqui na bordinha do tecido. Aí eu vim aqui também com as abas, né? Então, eu vou pegar aqui um acoplado e uma aba. Aí, eu vou colocar o meu bolsinho. E vou vir com a parte do forro e vou colocar aqui frente com frente. Para passar a costura aqui. Então, vou alfinetar. Também será uma costura de um pé de máquina. Aqui. Lembrando que eu quero que fique assim lá na minha peça, né? Então, se você tem aí um tecido que tem direção, você toma esse cuidado. Como aqui é tudo igual também, vou colocar aqui na manta, vou colocar aqui no acoplado, colocar frente com frente. E aqui, como é tudo igual, não tem direção esse meu tecido, eu vou só alfinetar uma das laterais. Se o seu tecido tem direção, você toma cuidado aí. Vou lá passar essas costuras e já volto. Olha só, então passei aqui todas as costuras, né? Aí com as abas aqui, a gente vai abrir. Vou levar o ferro para acertar certinho e vou rebater a costura. Esse outro que tem o bolsinho eu vou fazer a mesma coisa e vou rebater a costura puxando meu bolsinho para fora e rebatendo aqui. Não quero essa costura em cima do meu bolsinho aqui. Aí, com esses dois e com a abinha, vamos recortar aqui o excesso. Vou dar alguns piques em toda essa parte arredondada. Vou desvirar aqui. E também vou fazer aquele mesmo processo. Vou levar lá no ferro, acertar direitinho a costura. E daí vou rebater a costura, ou passando uma costurinha, né, toda ao redor para dar uma finalizada aqui. Olha só, então passei aqui as costurinhas, ó, nessa parte, né? Não quis passar em cima do bolso. Aqui também. Agora a gente vai reservar essas duas abinhas. Aí eu tenho aqui também a abinha que eu passei aqui a costura, né? E agora eu vou vir com a abinha, eu vou fazer um pique bem centralizado aqui, pra marcar o meio, né? Ali. E venho com o meu tecido principal e também vou fazer esse mesmo pique aqui em um dos lados, ó. Aqui o meu tecido ele não tem direção, né? Então não tem problema, mas se o seu tecido aí tiver direção, você vai fazer esse pique na parte que ficar atrás. Vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho o pique na parte que vai ficar atrás lá. E agora eu vou juntar esse pique dessa abinha
com o pique que eu fiz aqui no tecido principal. E tecido principal com tecido principal. Vou deixar retinho. E vou alfinetar. Agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui pra já prender essa aba no lugar. Ah, se você for fazer botão de imã, você já coloca antes de fechar essa costurinha. Você coloca agora. Pode deixar mais ou menos 1,5 cm da borda e já colocar aqui esse botãozinho. Olha só, passei aqui a costurinha, né? Desse lado aqui dá pra ver melhor. Com retrocesso. No início e no fim. Então agora nós vamos montar. Tô aqui com o forro e com a parte do acoplado também. Com aquela parte lisinha do acoplado pra cima, tá? Junto com o forro. O forro aqui, dobrei ao meio e fiz esse pique, ó. Pra achar o meio, né? Porque nesse meio aqui, a gente vai colocar o nosso marca-página. Então ali, junto o meio de um com o meio de outro. Nesse aqui eu fiz só uma marcação mesmo dobrando, né? Vou alfinetar aqui. Aí, olha só, aqui embaixo ele vai ficar sobrando. Então, a gente vai dobrar aqui. Você pode alfinetar aqui no meio também. Ou pode usar uma fita crepe para segurar tudo, né? Para não ter perigo de costurar onde não deve. Aí, vamos com as abas. Aqui, esse lado aqui também. Vou colocar outro pedaço de fita crepe aqui para segurar também no lugar. O meu bolsinho, né? Aí vou posicionar aqui. Venho com a minha outra abinha, também com a parte de cima, e vou posicionar aqui. E agora venho com a parte principal e vou colocar aqui. Ó, posiciono tudo retinho, né? E coloquei, ó, desse lado aqui a abinha. Agora eu vou alfinetar todo ao redor da peça. Aqui nessa parte onde a gente tem esse outro bolsinho aqui, alfineta bem, né? Se você preferir, antes de passar essa última costura aqui, você pode fazer uma costura só para pregar essas partes laterais. Aí fica aí a seu critério. Alfinetei tudo ao redor. Aqui nessa parte é onde a gente tem o marca-página, então o buraquinho que eu vou deixar para desvirar vai ser nessa parte aqui de baixo. Isso é bem importante você conferir aí. Vou passar a costurinha e já volto. Olha só, passei a costura aqui toda ao redor da peça, né? Aí deixei aqui o buraquinho para desvirar, né? Aí antes de desvirar, a gente vai cortar o excesso. Você dá uma olhada se você passou a costura em todas as camadas, né? Por causa das abinhas. Corto o excesso de tecido. E agora sim a gente pode desvirar. Lembra que tem aquele alfinete lá dentro, né? Tira primeiro o alfinete. E agora sim a gente desvira a peça.
Olha só, então desvirei, levei no ferro também pra dar uma aberta, abrir as costuras, deixar bonitinho, né? Fechei aqui já com cola, você pode fechar também com pontinhos invisíveis, ou se quiser passar uma costurinha mesmo na máquina. Aí, agora a gente precisa colocar os botões, né? Se você ainda não colocou, você ainda vai usar o mesmo botãozinho. Aí, se você usou o de imã, você, antes de fechar aqui, você coloca ele, né? Então, eu vou colocar aqui os botões, vou primeiro colocar na abinha. E depois eu coloco daí aqui na parte. Aí, depois pra colocar nessa parte aqui, eu puxo o bolso, né? E coloco só aqui nessa parte, pra não interferir no tamanho desse bolso, dessa aba aqui. Então, aqui eu vou marcar o meio. Assim, vou deixar aqui uma distância da costura, né? E vou colocar o meu botãozinho de pressão. Lembrando de depois, quando você for colocar aqui, você fazer uma marcação aqui, né? Com esse primeiro botão e deixar uma folga aqui no meio, porque depois você vai colocar um livro, uma agenda, vai ficar volumoso aqui no meio e assim você tem essa folga. E olha só, então, ficou pronto aqui. Coloquei o botão, né? Aqui e aqui. Aí ficou pronta a nossa capa, ó. Uma capa de agenda, uma capa de livro. Aqui eu coloquei esses livros de desenhar, né? Que são aqueles sem linha e tal. Aí aqui deu certinho, que ainda posso colocar algumas canetas. Aqui tem o marca-página, né? E a outra capa aqui. Então, como eu cheguei às medidas da minha peça? O meu livro, o que eu queria fazer a capa, ele tem 20 centímetros de altura e 30 centímetros. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, medindo aqui com a lombada até aqui. Então, eu aumentei no corte da altura 3 centímetros e no corte do comprimento aqui, aumentei 5 centímetros, até mesmo para caso eu queira colocar algum outro papel dentro do livro, né? Até para dar o volume aqui das canetas, de algum bloquinho de anotação a mais. Então, por isso eu fiz esse aumento. Ele encaixa bem certinho aqui, ó. Aqui e fecha aqui. Aí ele até ficou aqui um pouquinho maior que o caderno, mas ainda assim ele fica certinho aqui e ainda tem espaço para colocar mais coisas. Lembrando, ó, que a nossa abinha ela é mais volumosa. Ela sobra aqui, ó, para que eu possa colocar coisas maiores aqui dentro, como as canetas que eu falei, né? Aqui eu posso vir e colocar aqui. Caneta, né? E ainda assim consigo fechar aqui certinho. Olha só como fica. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, é tudo Ateliê Jus Artes, está linkado aqui embaixo. Deixe sugestões para os próximos vídeos nos comentários também. E se fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau!